Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a esse mini curso, Cinema Anticolonial, Reflexões sobre o Cinema Indígena e Africano. Eu sou a Maria Cláudia e vou estar ministrando uma parte desse mini curso para vocês. Hoje a gente vai falar nessa primeira parte sobre o cinema indígena, entender um pouquinho o que é esse conceito de cinema indígena, né? Como é que a gente pode pensar o cinema indígena. E a gente vai fazer essa discussão principalmente sobre o cinema indígena a partir de um coletivo de realizadores indígenas de Mato Grosso do Sul, que é a Ascuri. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse coletivo e pensar o cinema indígena a partir desse viés. É muito importante, quando a gente vai falar sobre cinema indígena, a gente entender que o cinema indígena ele não pode ser unificado como uma estética única, como se todos os povos estivessem produzindo do mesmo modo e da mesma forma, né? A gente vive em um país com mais de 200 povos indígenas, né? E diversos povos indígenas hoje vêm trabalhando com o cinema, vêm trabalhando com o audiovisual, e cada um desses povos ele está produzindo cinema à sua maneira. Não dá para colocar, por exemplo, como igual o cinema que vem sendo produzido pelos Runicuim, do cinema que vem sendo produzido pelos Guarani, Kaiowá e Terena, de Mato Grosso do Sul. Então é preciso a gente ter esse cuidado e quando a gente fala sobre cinema indígena, a gente entenda que se trata, né, de algo múltiplo, de algo diverso e variado. E eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente pensar esse cinema indígena e entender essas diferenças, né, essa diversidade que há dentro desse conceito. Bom, eu trouxe aqui dois modelos de produção fílmica dos povos indígenas que são feitos em parceria com instituições e organizações coordenadas por não indígenas, que é o caso do Vídeo nas Aldeias e é o caso do Instituto Catitu. O Vídeo nas Aldeias aí, ele surge na década de 80, ele foi fundado por um indigenista, que é o Van Sancarelli, e uma antropóloga, a Virgínia Valadão. E é um instituto, né, uma organização que é muito conhecida, né? Se você pensar e pesquisar sobre cinema indígena, você vai acabar encontrando referências ao Vídeo nas Aldeias. Também porque o Vídeo nas Aldeias, ele trabalhou com muitos povos indígenas. Então, é uma organização que vai buscar realizar oficinas de formação em audiovisual em diversas aldeias. Então, são vários povos que passaram por essas oficinas do Vídeo nas Aldeias, né? O Vídeo nas Aldeias tem um catálogo que vocês podem verificar online, né? Só que o Vídeo nas Aldeias, o acesso aos filmes do Vídeo nas Aldeias não é gratuito. Tem um valor, não é um valor muito alto, né? Mas que é rentabilizado para esses povos também. Para você acessar esses filmes, e olhando lá o catálogo do Vídeo nas Aldeias, você vai encontrar inúmeros povos que participaram desses projetos. E quando você começa a assistir esses filmes, você vai vendo a diferença de uma produção cinematográfica para outra. E esse projeto, o Vídeo nas Aldeias, também, em si, ele também é diverso, né? Diverso por ter vários povos que participaram dele e estão produzindo da sua maneira, como também é um projeto que dá para a gente compreender ele, em linhas gerais, dividido em duas fases, né? Então, no primeiro momento, a gente tem essa realização das oficinas, essa apresentação dos equipamentos, da câmera para os povos indígenas, esse contato, essa relação com o audiovisual, com a câmera, que ocorreu principalmente tendo o Van Sancarelli na direção desses filmes. E em outro momento a gente já tem oficinas que estão formando aí realizadores indígenas, e esses indígenas começam a assumir a autoria, né, a direção desses filmes. Então a gente pode entender também que o Vídeo nas Aldeias tem essas duas fases, né? O Vídeo nas Aldeias ele não realiza mais essas oficinas, ele encerrou suas atividades recentemente, mas tem aí uma grande quantidade de filmes já produzidos. E o Van Sancarelli, ele continua produzindo alguns filmes agora em parceria com os cineastas que foram formados nesse projeto do Vídeo nas Aldeias. E eu trouxe um exemplo, né,
Por exemplo, um filme, caso vocês queiram conhecer, não conheciam o Vídeo nas Aldeias e queiram conhecer um pouquinho mais sobre ele, que é O Espírito na TV, que foi dirigido pelo Vincent Carelli aí na década de 90, e que é um filme muito interessante, que ele vai trabalhar justamente com essa chegada da TV numa aldeia Wajapi, e aí vai pensar como é que essas relações, né, como é que eles estão compreendendo a TV, a produção fílmica. Então é um filme bem bacana para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Vídeo nas Aldeias. Outro exemplo de produção fílmica realizada com povos indígenas, né, e por povos indígenas, esse que eu trouxe, a história Cutia do Macaco, que foi dirigido por uma indígena, a Vizir Kavai-Veté, e que é produzido em parceria com o Instituto Catitu. Então, o que seria o Instituto Catitu? Ele foi fundado por uma cineasta, Mari Correia. Ela trabalhou também no Vídeo nas Aldeias. E a Mari Correia, ela tinha um questionamento, assim, principalmente em relação à presença das mulheres nessa produção audiovisual, que ela percebia que era muito pequena no Vídeo nas Aldeias. E aí, o que ela propõe com o Instituto Catitu, que ela tinha observado, é que quando se realizavam oficinas mistas para homens e mulheres, os homens acabavam assumindo um papel muito importante nessas oficinas e as mulheres acabavam abandonando essas oficinas. Então, ela decidiu que ela iria fazer oficinas voltadas apenas para mulheres, né, com um público só de mulheres. E essa é uma das linhas de atuação do Instituto Catitu. Não é a única, né? O Instituto Catitu ele também vai produzir alguns filmes em parceria com indígenas que são homens. Então, mas é uma das linhas de atuação defendidas pela cineasta Mari Correia. E é legal também, interessante da gente observar no Instituto Catitu essa questão intergeracional que tem nele também, porque você vai ter a presença de mulheres mais velhas com mulheres mais jovens. Então há essa busca também por aproximar essas gerações dentro desse modelo de produção fílmica que se realiza no Instituto Catitu. Mas além desses filmes produzidos com e por indígenas em parceria com esses institutos e essas organizações que são coordenadas por não indígenas, a gente também tem uma produção fílmica hoje que é muito grande, de povos indígenas que vêm realizando oficinas e produzindo filmes de forma autônoma, que vem construindo seus próprios coletivos na aldeia, captando recursos e organizando essas oficinas. E quando a gente pensa também nesse modelo de cinema indígena, é muito bacana a gente pensar hoje que existe uma grande produção também de filmes feitos por mulheres indígenas. Então, se vocês forem pesquisar sobre cinema indígena, provavelmente vocês vão encontrar também algumas produções, né? A gente já tem mostras voltadas para cinemas produzidos por mulheres indígenas. Então, eu trouxe duas cineastas indígenas aqui para a gente conhecer, que é a Graci Guarani, que era do povo Guarani, Guarani Kaiowá, e a Patrícia Ferreira, que é do povo Guarani Bimbiá, do Rio Grande do Sul, e a Graci, ela é do Mato Grosso do Sul. E a Graci, ela tem, se vocês quiserem conhecer um pouquinho sobre a produção fílmica dela, ela vai tem um canal que se chama Olhar da Alma Filmes, que tem uma produção que ela vem fazendo. Ela também é uma das curadoras da Mostra Motara, que é uma mostra voltada para cinema das mulheres indígenas. E a Graci, é muito interessante de pensar o papel dela no cinema hoje, porque ela vem ampliando esse papel, esse lugar das cineastas indígenas, não apenas nesse contexto de filmes produzidos com temáticas indígenas, né? A Graci defende que esses cineastas indígenas eles estejam produzindo também outras temáticas, né? Ela está construindo parcerias com a Rede Globo, por exemplo, ocupando esses lugares, né, desses cineastas indígenas. Então, ela traz essa discussão dessa ampliação dos cineastas e das cineastas indígenas para gravarem temáticas também que não sejam somente as temáticas indígenas. E a Patrícia Ferreira, ela é uma cineasta muito importante também, tem um destaque muito grande as produções que ela vem fazendo. Ela começou a fazer cinema com o Vídeo nas Aldeias, a Patrícia,
E depois hoje ela vem produzindo filmes de forma autônoma, construiu novas parcerias, e ela é uma das cofundadoras do coletivo MBA Guarani de Cinema, né? Então ela também eles também possuem lá no Rio Grande do Sul, né, um coletivo de cinema de realizadores indígenas, MBA Guarani. Então é bacana a gente entender, quando a gente está pensando no cinema indígena, esse aspecto de como esse cinema ele é múltiplo, ele é diverso, né? Tem o cinema produzido por mulheres, tem o cinema produzido em parcerias com ONGs coordenadas por não indígenas, que é o caso do Catitu, do Vídeo nas Aldeias. Tem filmes produzidos de forma autônoma, como é o caso do que a Graci vem fazendo, ou em parceria, por exemplo, abordando temáticas que não sejam mais as temáticas indígenas. A gente tem filmes produzidos de forma autônoma, como o coletivo MBA Guarani de Cinema, ou o coletivo Beturi, dos Kayapami Bengroque, ou a Ascuri, que é o que a gente vai conhecer um pouquinho mais nesse minicurso, que é um modelo de produção fílmica que se realiza de forma independente, né? Eles constroem parcerias também com não indígenas, mas são eles aí que estão coordenando, que estão realizando as oficinas, se inscrevendo em editais, né? Fazendo essa captação de recursos. Então, existe essa autonomia na gestão, nessa gestão fílmica em relação também ao modo de circulação desses filmes. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre quem que é a Ascuri, o que é a Ascuri, né? Então a Ascuri, ela é uma associação cultural de realizadores indígenas, situada, né, que é formada por povos que são Guarani, Kaiowá e Terena, que vivem na região de Mato Grosso do Sul. Então aí que é onde está localizada essa associação. E a Ascuri, ela surgiu em 2008, então a gente tem um longo percurso já de existência da Ascuri, e ela é composta por, assim, tem vários integrantes, né? Mas assim, eu coloquei aqui os integrantes com quem eu tenho uma interlocução um pouco maior, que é o Eliel Benites, o Gilmar Galache e o Ademilson Consciência Verga, ou o Kiki. Então eu já vou falar assim, por que eu vou trabalhar com a Ascuri, né? Nesse mini curso? Porque porque é a partir da Ascuri que eu vou entrar em contato e vou conhecer um pouco mais sobre o cinema indígena. No doutorado que eu realizei, no programa de Tecnologia e Sociedade da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, eu estudei as práticas fílmicas desenvolvidas pela Ascuri, né? Então, nesse doutorado, a gente construiu uma relação, uma parceria com o Eliel, com o Gilmar, com o Kiki, na organização de eventos, na produção de artigos, e é com eles, né, que eu realizo essa troca, e a partir de onde eu vou construir a minha tese de pesquisa, né, intitulada Cinema de Casa de Rezo, que está disponível nas referências desse minicurso, quem quiser dar uma olhada depois nesse material. Tem também algumas entrevistas aí com os realizadores da Ascuri também, que podem ajudar, e caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais sobre esse coletivo de cinema. Bom, então a Ascuri, ela surgiu, como eu falei, em 2008, e ela surgiu porque o Gilmar e o Eliel, eles foram participar de uma oficina de cinema indígena. Então o contato que eles têm com o cinema, isso é interessante também, ele não ocorreu a partir do Vídeo nas Aldeias, que vai ser um processo de uma constituição de cinema, né, ministrada por não indígenas, mas eles possuem um contato com o cinema através do cinema indígena, porque essa oficina que eles participaram, ela é ministrada por um cineasta indígena, que é o Ivan Molina. Ele é um cineasta quechua, do povo quechua, e ele já trabalha com o cinema indígena na Bolívia, e aí ele vai convidar, né, vários indígenas de diversos lugares, ou não indígenas também, para participarem dessa oficina. E é ali que o Gilmar e o Eliel se conhecem, e eles, quando retornam para o Brasil, eles trazem aí muitos dos ensinamentos dessa produção fílmica que eles aprenderam com o Molina, e também a partir das percepções que os seus próprios povos possuem, né, sobre essa relação com o cinema, e vão constituir a Ascuri. Então, desde 2008, eles vêm participando de projetos e captando recursos para realizar
oficinas de cinema em diversas aldeias Guarani, Kaiowá e Terena, e também realizar a compra de equipamentos, né, que eles entendem que é muito importante, que além de você ensinar o manuseio desses equipamentos, é você também realizar a compra dos equipamentos para que essas comunidades que aprenderam o manejo da câmera, elas possam continuar a produzir quando essa oficina sair da aldeia, né? Porque o que acontecia em muitos casos é que se levavam algumas oficinas, os povos indígenas aprendiam a filmar, mas não tinham acesso aos equipamentos para continuar nessa prática fílmica. E a Ascuri, assim, ela possui uma extensa produção de curtas-metragens. Vocês podem acessar o canal do YouTube da Ascuri, vocês vão encontrar muitas produções dela. Não tem tudo que a Ascuri produz, mas grande parte está lá. Os filmes que a gente vai analisar hoje nesse mini curso, na segunda parte dele, eles não estão disponíveis no YouTube da Ascuri, mas tem um outro link que ela disponibilizou esse material, que é o que eu coloquei nas referências para vocês. E a Ascuri, ela foi indicada ao Prêmio Pipa, que é um prêmio muito importante no campo das artes, né? Que traz esse reconhecimento desse longo trabalho que ela vem desenvolvendo. E ela conseguiu também exibir seus filmes nesse período aí de 2021 na TVE de Mato Grosso do Sul, que é muito importante também para a Ascuri, porque muitas comunidades indígenas elas não têm acesso à internet para poder acessar esses filmes da Ascuri disponíveis no YouTube. E esses filmes estarem sendo veiculados numa TV pública, né, na TV pública de Mato Grosso do Sul, foi um passo muito importante assim nessa produção fílmica que a Ascuri vem realizando. Então, para a gente entender mais um pouquinho sobre a Ascuri, quais são as temáticas desses filmes que ela vem produzindo? Então, a gente tem uma parte desses filmes voltadas para retomadas de territórios tradicionais. O que acontece no Mato Grosso do Sul desde a década de 70 é que existem, tanto os Guarani, os Kaiowá e os Terena, eles vêm realizando um processo de retomar territórios tradicionais dos quais que foram espoliados, né, de diversas formas desses povos. E esse processo de retomada de território tradicional ele é muito violento, tem muitos conflitos. E a Ascuri traz, então, essas cenas, que são cenas pesadas, são cenas de conflito, de violência, são filmes que trazem denúncia, né, do que está acontecendo com esses povos em Mato Grosso do Sul. E um outro conjunto de filmes, ele vai abordar esse jeito de ser Guarani, Kaiowá e Terena. Como ele faz isso através, mostrando os cantos, as danças, os rituais, esse modo de viver, né, os saberes dos rezadores e das rezadoras. Então, a gente tem esses dois conjuntos, em linhas gerais, né, esses dois conjuntos de filmes que a Ascuri vem produzindo. Um aspecto muito importante para a gente pensar também da produção fílmica da Ascuri é que eles apresentam que esses filmes eles são compreendidos enquanto uma produção coletiva. E eu trouxe aqui uma fala de uma pesquisadora indígena, que é a Naine Terena, que é uma pesquisadora muito importante no campo das artes indígenas e também foi curadora da primeira exposição de artistas indígenas realizada na Pinacoteca de São Paulo, né, com curadoria indígena. E ela vai refletir sobre essa produção dos artistas indígenas e ela fala o seguinte: o artista indígena, ainda que faça um percurso individual, nunca estará só, porque sua tinta está carregada de seus antepassados, pulsando para que esteja sempre vivo no outro. O que a Naine Terena está colocando, né, e que a Ascuri também vem colocando quando ela vai falar sobre suas práticas fílmicas e no seu modo, né, de trabalhar com o cinema. Que esse cinema ele não tem aquela estrutura hierárquica do diretor que é responsável por aquela produção e que toma todas as decisões ali desse processo fílmico, né? O processo de produção fílmica da Ascuri ele é coletivo porque os mais velhos da aldeia, os rezadores e as rezadoras, eles têm também um papel sobre o que pode e o que não pode aparecer nas câmeras. Então, eles vão fazer e desempenhar esse papel que interfere no modo como esse filme é produzido. Os mais jovens precisam conquistar os mais velhos, né, para que eles transmitam os seus saberes. Então, nesse processo de conquista, existe uma relação de respeito em que você não pode impor aos mais velhos como eles vão se mostrar para a câmera, mas eles vão decidir a forma como transmitir e se colocar diante da câmera.
Sem contar, né, todos os outros integrantes que também têm um papel na construção desses filmes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da produção coletiva na segunda parte, quando a gente vai analisar algumas como que ocorreu a construção de algumas dessas imagens nesses filmes. Bom, é importante também a gente entender o que essa relação que os integrantes da Ascuri possuem com a tecnologia. Não é uma relação ingênua, ok? A Ascuri, os integrantes da Ascuri, eles têm uma relação crítica com a tecnologia. Eles entendem que essas tecnologias, a entrada delas na aldeia trouxe mudanças para os modos de vida, e nem sempre positivas, né? O Gilmar Galache, ele vai falar que as rodas de conversa dos mais velhos e dos mais jovens em torno do fogo diminuiu, porque esses jovens estão assistindo novela, estão jogando videogame, estão no celular, não tem mais essas rodas de conversa. E essa relação, né, essa relação intergeracional, ela vem se desfazendo. Mas o que a Ascuri, como ela se posiciona diante disso? Ao invés de, bom, vamos afastar as tecnologias da aldeia, eles têm noção de que não há possibilidade de fazer isso. E o que eles propõem bom, vamos construir alianças com essas tecnologias. Se antes, e em muitos casos, ainda as tecnologias são aliadas de projetos coloniais, o que a Ascuri está propondo é que agora as tecnologias sejam aliadas dos Guarani, dos Kaiowá e dos Terena. Vamos pensar então essa relação, né, enquanto aliadas de um projeto colonial e aliadas dos Guarani, Kaiowá e Terena. Eu trouxe aqui um fotograma do filme da Inspedoria de Fronteiras, do Major Thomas Reis, que foi produzido aí dentro do conjunto de filmes que faz parte da Comissão Rondon. E é um filme que é um dos filmes, né, que foi utilizado, né, como justificativa para mostrar para a sociedade, para justificar para a sociedade que esses processos de integração que se realizavam com os povos indígenas, né, um processo de reunir esses povos em pequenos territórios, povos de etnias distintas em pequenos territórios, e esse processo de integração que ocorria através de um apagamento do seu modo de vida, através da religião, através do trabalho, através da escolarização, que isso era benéfico para os povos indígenas, né? E no fundo a gente sabe que isso era uma justificativa para esse espólio do território dos povos indígenas. Então a gente tem, nesse momento, um exemplo de como a tecnologia ela se torna uma aliada do projeto colonial, um convencimento da sociedade de que esse projeto de integração é benéfico aos povos indígenas. O que a Ascuri vai fazer com a sua relação com a tecnologia é fazer com que os usos dessas tecnologias elas sejam conduzidas e orientadas pelos saberes dos mais velhos, pelos saberes ancestrais. Então, a tecnologia ela é utilizada de forma a reaproximar as gerações. Você vai incentivar que os jovens gravem os mais velhos para que eles recomponham esses laços. Você vai fortalecer os saberes ancestrais quando você está produzindo um material sobre isso e veiculando um material sobre isso, né? E é nesse sentido que tem essa frase que está nessa imagem aqui que foi veiculada pela Ascuri no Instagram, que diz: a memória é o caminho do amanhã para o nosso povo. Essa ideia de pensar a relação com as tecnologias enquanto uma relação em que a ancestralidade, os saberes dos mais velhos conduzem e orientam os usos que se fazem dessas tecnologias. O que faz, então, com que a gente pense esse cinema produzido pela Ascuri como um cinema anticolonial, não mais um cinema aliado do projeto colonial. Bom, e o que a gente vai... Eu vou falar um pouquinho agora sobre os filmes que a gente vai discutir na segunda parte, para a gente pensar um pouco mais sobre essa prática fílmica da Ascuri. Então, esses filmes que a gente vai discutir são filmes que fazem parte de uma websérie chamada Nativas Narrativas, Mirando Mundos Possíveis. E são filmes que foram produzidos no período da pandemia de Covid-19, que foi um período em que os povos indígenas ocorreu uma omissão em relação a esses povos por parte do governo federal, e esses povos tiveram aí que tomar a dianteira, né, diante dessa pandemia, estabelecendo barreiras sanitárias, realizando campanhas, arrecadando dinheiro para compra de máscaras. E a Ascuri ela atuou também nesse período, né, em duas vias. Ao mesmo tempo em que ela intensificou sua presença nas redes sociais, fez campanhas,
divulgou a importância de ficar na aldeia, de utilizar as máscaras, ela também vai realizar uma produção fílmica que vai buscar o fortalecimento dos saberes ancestrais como uma forma de enfrentar essa pandemia. Então, esses filmes que a gente vai conhecer um pouquinho mais são filmes produzidos em aldeias Guarani e Kaiowá, porque nesse momento da pandemia não era possível realizar esse deslocamento, então foram filmes que foram produzidos, organizados por alguns realizadores que já faziam parte da Ascuri, que contaram com colaboradores aí da sua família, que começaram a participar e se envolver na produção desses filmes. E por que esse fortalecimento desses saberes ancestrais está relacionado com esse enfrentamento à doença? Porque para os Guarani e Kaiowá, eles entendem que existem os jar, né, que são os guardiões. Então, a água tem um guardião, a floresta tem um guardião, o milho tem um guardião. E as doenças também têm os seus guardiões, os seus jaras. E elas se aproximam da aldeia, e como que elas são representadas, né? Por exemplo, no caso da pandemia, ela é representada por uma fumaça invisível, né, que se aproxima das aldeias. E esses donos das doenças, eles se aproximam das aldeias porque existe um processo de desequilíbrio. E esse desequilíbrio do modo de vida, ele é causado porque ocorreu uma diminuição dos cantos, uma diminuição das rezas, uma diminuição dos alimentos, do consumo dos alimentos sagrados, dessa ancestralidade que vai se desfazendo. E o que a Ascuri está propondo, através desses filmes, é fomentar e incentivar esses saberes ancestrais para que eles restaurem o equilíbrio das aldeias e consigam, dessa forma, afastar a pandemia, né? Afastar essa fumaça invisível, afastar as doenças das aldeias. Bom, e nós vamos discutir sobre isso, né? Sobre essa cosmovisão dos povos Guarani e Kaiowá, sobre a pandemia de Covid-19, sobre como se constitui essa prática fílmica da Ascuri através de 2 curtas-metragens, que é o Tecô Marangatu e o Aravaí. O Tecô, ele foi produzido pelo Kiki, que é um aprendiz de rezador, ele é fotógrafo, ele é um integrante a longa data da Ascuri, né? E também atuou no filme Terra Vermelha. E o Gilead vai fazer o Arivaí, que ele é um fotógrafo, ilustrador, ele tem uma entrada mais recente na Ascuri, né? Ele entrou porque o Kiki convidou ele, mas ele também já tem uma produção bem extensa, assim, de filmes, que ele vem participando de forma intensa nessa produção fílmica da Ascuri. Então a gente vai conhecer na segunda parte desse mini curso um pouco mais sobre esses 2 curtas-metragens produzidos nesse período da pandemia de Covid-19, entender um pouquinho mais, discutir, ampliar um pouquinho mais essa discussão que a gente fez na primeira parte sobre as práticas fílmicas desenvolvidas pela Ascuri, sobre essa aliança que ela vem construindo com as tecnologias do cinema. Então, só para a gente fechar essa primeira parte, vamos retomar um pouquinho do que a gente discutiu. A gente falou um pouquinho sobre essa categoria do cinema indígena, né? E a importância de compreender que o cinema indígena, ele é múltiplo, ele é diverso. Aí eu trouxe alguns exemplos aí para que vocês pudessem entender essa diversidade que faz parte do campo do cinema indígena. E coloquei que a discussão que a gente vai fazer sobre o cinema indígena, ela ocorre a partir da Ascuri, dessa Associação Cultural de Realizadores Indígenas de Mato Grosso do Sul, e principalmente a partir dessa produção que a Ascuri fez durante o período da pandemia de Covid-19, através desses curtas-metragens, o Tecô e o Arã, que fazem parte da websérie Nativas Narrativas. Bom, assim eu encerro essa primeira parte do mini curso. Agradeço a atenção de todos e todas e até a segunda parte, onde a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esses 2 curtas-metragens que fazem parte da websérie Nativas Narrativas. Obrigada pela atenção.